Olá, meu nome é Georgia, eu tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e moro em Salvador, na Bahia. Eu conheci o Lauro em janeiro. Ele estava aqui em Salvador de férias com a família e, na ocasião, ele me falou sobre o trabalho dele de coach. E eu não conhecia esse trabalho de coach de vida sistêmico, ele me explicou como era. Eu fiquei encantada pelo trabalho, mas naquele momento eu achava que eu não precisava. Eu estava muito feliz, estava muito bem resolvida e que não precisava. Mas a minha irmã estava passando por um momento muito difícil. E o Lauro teve a sensibilidade de perceber isso e a ajudou fazendo a terapia da constelação familiar. E a vida de minha irmã mudou completamente. Foi incrível as mudanças, o crescimento dela. E eu, observando isso, me perguntava se eu também não deveria fazer. Mas, achando que eu estava muito bem, ao mesmo tempo achava que também não precisava. Né? E na ocasião que eu conheci o Lauro, eu tinha pouco tempo, tinha chegado de viagem. Eu tinha ficado um mês com um ex-namorado que eu tinha que mora em Portugal. Eu tinha ficado lá com ele, com a família dele. Eu estava radiante de felicidade, planejando a minha ida para Portugal junto com ele. E no mês de maio, abriram as inscrições da universidade e eu decidi fazer um mestrado em Portugal. Fiz a inscrição e depois que eu fiz a inscrição, eu comecei a perceber que o meu relacionamento mudou. Esse meu namorado começou a se afastar de mim, começou a ter comportamentos estranhos, diferentes do que nós vivíamos. E eu comecei a ficar muito ciumenta. Comecei a persegui-lo, comecei a ficar possessiva, obcecada pela vida dele, por tudo que ele fazia, comecei a sufocá-lo. E isso era algo que eu não conhecia. Eu nunca vivi isso, foi uma experiência nova na minha vida, que eu espero não viver nunca mais. E comecei a definhar. Eu comecei a perder peso por conta desse sofrimento. Eu não conseguia comer doces, não conseguia comer frango. E quando eu me vi, eu já tinha perdido 8 quilos e não conseguia comer nada. No mês de junho, no dia 19 de junho, eu recebi a notícia da aprovação do mestrado. Comecei a dar entrada na minha documentação para me mudar para lá. E 3 dias depois, esse namorado terminou comigo. Nós éramos completamente apaixonados por outro, era um relacionamento incrível e eu não entendia porque de uma hora para outra tinha acabado. Não conseguia entender. E comecei a entrar em depressão por conta disso. Eu não conseguia comer absolutamente nada. Eu até sentia fome, mas eu olhava o prato de comida e a comida não descia. Eu comecei a me afastar dos meus amigos. No meu trabalho, eu só chorava. Eu dormia chorando, acordava chorando, atendia minhas pacientes chorando. Comecei a ficar agressiva com as minhas colegas no trabalho. Vivia isolada dentro de um quarto sem conversar com ninguém. E quando eu me dei conta disso, eu decidi procurar ajuda. É, quando eu me vi diante do meu prato de comida por mais de uma hora, sem conseguir colocar um único garfo na boca, eu decidi entrar em contato com o Lauro. Eu já tinha adicionado ele nas redes sociais, vinha acompanhando, sempre achava se não era o momento de entrar em contato com ele, mas na mesma hora, não, 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 eu tenho outras coisas para focar, não vou focar nisso agora. Achava que não era o momento. Mas nesse dia eu vi que o momento tinha chegado, eu não queria estar em depressão e procurei a ajuda dele. Mandei uma mensagem pelo Facebook, imediatamente ele me respondeu e contei o que eu estava passando, toda a minha situação, e ele se colocou à minha disposição para ajudar, me perguntou quando eu queria começar e eu falei agora. E nós fizemos a nossa primeira sessão via WhatsApp, ligação de WhatsApp. Ele em Cuiabá e eu aqui em Salvador. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Naquele dia eu já percebi a diferença, eu já mudei naquele dia mesmo. Lauro me ajudou, eu nem sabia que eu tinha outros problemas de relacionamento com os meus pais, por exemplo. E, imediatamente a gente conseguiu entrar num processo já para resolver. Né? Há 2 anos atrás, eu tinha passado por um processo de divórcio de um relacionamento de 16 anos. Né? Naquela época, eu procurei ajuda profissional também, de uma psicóloga, fiz terapia durante 1 ano e meio e tinha melhorado bastante,
mas eu percebi que algumas questões ainda não estavam muito bem resolvidas e que interferiam nesse meu relacionamento atual. E com o Lauro, já na primeira sessão, eu consegui resolver esses problemas, a ponto de sentir vontade de ligar para o meu ex-marido, que eu não tinha contato há mais de 2 anos, e nós conversamos por mais de 3 horas. Né? Todas as nossas questões pendentes foram resolvidas, nós hoje somos amigos. Naquele dia eu tirei um peso das minhas costas de uns 20 quilos, foi uma das melhores sensações que eu experimentei, né? E hoje eu estou muito bem, estou feliz, recuperei minha autoestima, minha autoconfiança, né? Quero cada dia mais, né? Voltei à minha alegria, voltei a sair com as minhas amigas, a me divertir, a me relacionar com outras pessoas. E eu tô falando de um processo que começou há 1 mês e meio atrás. Foi algo muito rápido, né? E sou muito grata por ter pedido ajuda ao Lauro. Né? E a gente tem que pedir ajuda no momento desse de sofrimento, porque é algo que sozinha a gente não consegue sair. Eu sei que muita gente passa por esse tipo de problemas, essas situações, com términos de namoros, de casamento, a gente realmente se deixa abater, mas o meu conselho é: procurem uma ajuda profissional, procurem o Lauro, que é muito mais rápido e fácil de resolver. Sozinha a gente não consegue. Né? É um conselho que eu dou a todas vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu já concluí o meu primeiro ciclo de tratamento com ele. Nós fizemos 10 sessões de coach. Foi algo transformador na minha vida e que eu não penso em parar. Né? Nessa semana nós já vamos começar o meu segundo ciclo de tratamento e agora eu quero focar mais na minha parte profissional. Quero crescer, estou super motivada e não quero parar por aqui. Né? E é isso que eu desejo a vocês, que vocês recuperem a autoestima, que vocês recuperem a autoconfiança, essa motivação e a alegria de viver. A gente tem que ser grato por estar aqui, por estar vivo, e tem que valorizar. Né? Tem muita gente passando por problemas, entrando em depressão, pensando até em suicídio por conta de términos de relacionamento. E é a maior besteira que a gente pode fazer. A nossa vida vale muito mais e a gente tem muito mais motivos para sorrir por aí. Né? Se vocês ainda não encontraram esses motivos, procurem uma ajuda do coach, procurem o Lauro, que ele vai mostrar para vocês o valor que vocês têm. Para mim isso foi incrível, né? E desejo para todas vocês um grande beijo